Quem são seus inimigos? Esta mensagem vai impactar você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz na passagem citada no início da mensagem, em Efésios 6,12, que essa luta é espiritual. Podemos dizer que temos 3 inimigos na vida cristã. O primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, segundo Tiago 4,4. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheia de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, versículos 15 a 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida ou ostentação dos bens. A cobiça da carne, o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos, o que não pertence a nós. A soberba da vida, o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham da mesma fé que a nossa, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. Todo cristão possui 2 naturezas,
a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nossa natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, entre aspas, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal de fato pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente coisas terrenas e não as do alto. E como poderemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer à palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, de 11 a 12. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ainda em Gálatas 5:25 diz: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos permitir que o Espírito governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para nossas vidas. O terceiro inimigo, Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, entre outros. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma que você imagina. Geralmente são sutis e astutos. E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz e um dos mais belos. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos que nós falamos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4:7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isto só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por esta palavra que toca em nossos corações. Ajude-nos a combater os nossos grandes inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Revista-nos com a sua armadura, Deus, e nos dê as estratégias para combater o bom combate da fé. Sabemos, Senhor,
que essa luta não será fácil. Mas contamos contigo para triunfarmos, honrando e glorificando o seu santo nome. Desde já agradecemos pela vitória, pois já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.